o STF. Nesse caso, ele tem o julgado que estabeleceu o tema 990, mas nós vamos ver como o STJ interpreta efetivamente esse tema 990, né? Então, preste atenção, aqui é uma tese que envolve conhecimento jurisprudencial dos dois principais tribunais de superposição do país, STJ e STF, né? Nós temos ainda o TST, enquanto Tribunal de Superposição, no que diz respeito ao direito comum. Então, o tema 990 do Supremo diz assim, ó, possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar sem autorização prévia do Poder Judiciário. O Supremo disse que isso é possível. E aí, nesse caso, ele fixou essa tese no tema 990. Beleza, tudo bem. O que importa aqui para os concursos da advocacia pública nem é a questão da possibilidade de compartilhamento com o MP desses dados para fins penais, embora direito penal possa estar aí em muitos concursos da advocacia pública. O que importa aqui é que são dados obtidos pelo Estado, dados obtidos pela Receita Federal, dados obtidos pelo poder fiscalizatório que o Estado tem de estabelecer exatamente a conduta dos contribuintes e, para isso, ter acesso a dados que, a princípio, são protegidos por sigilo, sigilo fiscal, sigilo bancário e assim sucessivamente. Então, nós temos esse tema. O Supremo disse que o Ministério Público, nesse caso, para fins penais, ele pode ter acesso a dados bancários e fiscais do contribuinte. Esses dados estão na Receita Federal, no legítimo exercício do seu dever, sem autorização prévia do Poder Judiciário. O Supremo disse que isso não é quebra de sigilo, isso é compartilhamento de sigilo. Preste atenção, se você for daqueles que estuda anotando, anote aí no seu material em algum lugar. O Supremo disse que no momento em que o Ministério Público ele tem acesso a dados bancários, fiscais, protegidos por sigilo, para fins penais, que foram obtidos pelo Estado no exercício regular da fiscalização tributária, nesse caso, ele não precisa de autorização judicial para isso, e, nesse caso, nós não temos uma quebra de sigilo, nós temos uma transferência de sigilo. Agora, presta atenção, olha o que o Supremo disse. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira, da unidade de inteligência financeira e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita, que define o lançamento de tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle judicial. O compartilhamento pela Unidade de Inteligência Fazendária, Unidade de Inteligência Fazendária, e pela Receita Federal do Brasil, na verdade é a Unidade de Inteligência Fiscal, perdão, e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Preste atenção. O Supremo, no tema 990, a forma como o tema 990 foi escrito foi amplo. Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público. Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público. Dá a entender o quê? O Ministério Público tendo acesso a dados fiscais e bancários da Receita. Beleza, isso é geral. Na fixação da tese, o Supremo disse é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência da unidade de inteligência fiscal e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita, que define o lançamento, sem autorização de prévia, sem obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo. Preste atenção, qual é o caminho aqui da tese? É a Receita Federal, a Unidade de Inteligência Fiscal, mandando para o Ministério Público documentos relativos a dados que possuem sigilo fiscal e bancário para fins penais. Qual é o caminho aqui que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu em termos de tema 990? Foi o seguinte, o Supremo disse que é constitucional o quê? Quando a Receita Federal, quando a fiscalização tributária
analisando dados bancários e dados fiscais, ela vislumbra o cometimento de crime, aí ela pode compartilhar esses dados sigilosos com o Ministério Público. Isso não precisa de autorização judicial, isso não é tido como quebra de sigilo, isso é transferência de sigilo. Esse é o caminho. A direção do tema, ó, por exemplo, COAF. COAF é uma unidade de inteligência fiscal. COAF e Receita Federal informam ao Ministério Público dados bancários e fiscais, sem precisar de autorização judicial, quando perceberem indício de crime. Então, o que o Supremo disse? O envio de informações do COAF e da Receita Federal ao Ministério Público não representa quebra de sigilo, ele representa transferência de sigilo fiscal. Grave essa informação. Agora, o que chegou ao STJ foi o caminho oposto ao tema 990. Por quê? Pela redação do tema 990, você não consegue enxergar esse caminho original, porque ele diz possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público. É amplo. Parece que Ministério Público pedindo é a mesma coisa de Receita Federal enviando, de COAF enviando. Muito bem. Não foi assim que entendeu o STJ. O STJ entendeu que o tema do Supremo é Receita Federal, Unidade de Inteligência Fiscal, mandando os dados para o Ministério Público quando eles perceberem indício do cometimento de crime. O que chegou para o STJ foi o oposto. O Ministério Público requisitou, sem ordem judicial, portanto, nesse caso, sem precisar de intervenção do Poder Judiciário, requisitou do COAF e da Receita Federal dados bancários e fiscais para fins penais. É diferente, totalmente diferente. Você tem o seguinte: Receita Federal, COAF, identificando o crime, enviam dados fiscais e bancários, portanto, com sigilo, ao MP, sem autorização judicial prévia e sem quebra de sigilo, transferência de sigilo. Mas o MP diz assim: manda para mim aí os dados desse CPF. Eu quero dados fiscais e dados bancários para que eu investigue crime. Isso é o que chegou ao STJ. No julgamento original, lá no Supremo, o Supremo disse, mas não na redação do tema, no curso da discussão, disse o seguinte: se o Ministério Público quiser ter acesso direto às informações bancárias, ele vai precisar de autorização judicial. Essa é uma determinação constitucional. O Supremo, embora a redação do tema 990 não diga isso de forma direta porque parece ampla, o Supremo ressalvou a hipótese do Ministério Público requisitar informações ao COAF e à Receita Federal, à Unidade de Inteligência Fiscal e à Receita Federal, somente com a intervenção do Poder Judiciário. O sentido contrário é que não precisa de intervenção do Poder Judiciário. Ou seja, Receita Federal, COAF, indício de crime, manda para o Ministério Público os dados fiscais, os dados bancários, como transferência de sigilo, e para isso a gente não precisa de autorização judicial. Beleza, é uma denúncia praticamente que a Receita faz ao Ministério Público. Agora, com base nisso, o STJ disse o seguinte: ó, é ilegal a obtenção direta de dados fiscais por iniciativa do MP. Diz mais, em um Estado de Direito, não é possível admitir que órgãos de investigação, em procedimentos informais e não urgentes, solicitem informações detalhadas sobre indivíduos ou empresas, informações essas constitucionalmente protegidas, salvo autorização judicial. Então, essa é uma tese importante para os concursos da advocacia pública, porque se você tiver que defender a legalidade do envio de algum membro do Poder Executivo no que diz respeito à atuação do fisco, de indícios de crime com dados bancários e fiscais protegidos por sigilo para o Ministério Público, isso é considerado legal pelo tema 990 do Supremo Tribunal Federal, chancelado também pela jurisprudência do STJ. Agora, nesse caso, você não pode entender como legal a requisição sem autorização judicial do Ministério Público. Você pode muito bem ter que enfrentar um parecer perguntando se a autoridade fiscal ela deve informar ao Ministério Público, uma vez requisitado, dados sigilosos, fiscais e bancários de determinada pessoa física ou jurídica
que o Ministério Público requisitou com base no tema 990. Você vai ter que desenvolver o seu parecer no sentido de que o tema 990 ele não se aplica ao caminho MP requisitando a COAF barra Receita Federal, mas ele se aplica à COAF barra Receita, informando dados sigilosos fiscais e bancários quando eles identificam a possibilidade do cometimento de crime. Então, o STJ, essa decisão do STJ é muito importante, porque o STJ ele interpretou o tema 990 para esclarecer para todo mundo o que estava lá dentro da decisão do Supremo no recurso extraordinário 1.055.941, que o tema 990 ele só vale para um caminho: Unidade de Inteligência Fiscal, que no Brasil é o COAF, e Receita Federal para o MP, mas não MP requisitando a Unidade de Inteligência Fiscal. Ou seja, MP requisitando a Unidade de Inteligência Fiscal, você precisa de autorização judicial, não é, nesse caso, transferência de sigilo, seria quebra de sigilo se a autoridade do Executivo, a autoridade tributária, entrega ao Ministério Público justamente essas informações, seria quebra de sigilo. O Estado, inclusive, poderia ser responsabilizado aí por dar essa informação ao MP sem autorização judicial, mas do COAF barra Receita para o MP, o envio, nesse caso, não é quebra de sigilo, é transferência de sigilo e não precisa de autorização prévia do Poder Judiciário, conforme diz o tema 990. Então, o STJ, ele estabelece, portanto, um julgado a partir do qual ele explica exatamente como se dá o caminho do tema 990. Tá? O caminho do tema 990. Cuidado com isso. Vamos para as dúvidas